Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário Blog diário 70 vezes 7 até o fim. 809 blogs diários e minguando até 481 dias, 3 de março de 2026. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados, e se não confiarem, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho. Obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias às 19 horas e deixem de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinalizem o vídeo. Isto é importante, ok? Blog diário 70 vezes 7 até o fim. 809 blogs diários já produzidos, certo? Com o título Armagedon, Batalha Final e o subtítulo À Direita do Corpo. Nós estamos produzindo dois subtítulos específicos para fazer a abertura desse título. Armagedon, a batalha final. Eu estou produzindo à direita do corpo a primeira parte, depois eu vou produzir a segunda parte à esquerda do corpo, certo? Esses dois subtítulos para fazer a abertura desse título, Armagedon, a batalha final. Geralmente esse título ele não vai ter comentários, só mesmo o subtítulo vai explicar esse título, Armagedon, a batalha final. Fazendo esses duas mediação sobre aquilo que se trata do nosso corpo emocional, falando diretamente da direita, né? O fruto, essa ideia que eu estou dando, vai ficar fazendo uma divisão entre o corpo emocional e o fruto, certo? Fazendo essa divisão, os dois vai ter os seus corpos emocionais, tanto a direita do corpo como também a esquerda do corpo vai estar tendo essa ideia de fazer esse trabalho com o corpo emocional, dando diretamente para os frutos, certo? Se vocês olhar aqui, nós temos palavra, nós temos a vida, nós temos corpo. Nós temos esses três elementos da espiritualidade de Deus em nós. Então, quando se trata da esquerda, nós vamos ter palavra, nós vamos ter a vida e nós vamos ter o corpo. E o que vai contra o outro corpo é o fruto. Aí do outro lado, à direita, por exemplo, os atos inconscientes, eles vão ter os seus corpos emocionais. Então, eles vão ter a palavra, vai ter a vida. Aqui eles vão ter o corpo. Então, do outro lado, eles vai contra o fruto do outro. Você vê que os frutos é uma espiritualidade, nossos corpos expressivos, e que muitas das vezes eles vão usar os atos conscientes vão usar os seus corpos emocionais para fazer uma guerra física, certo? Essa guerra física, ela existe dentro da sociedade, é um contra o outro. A Guerra Fria, ela não vem representando somente o ataque aos frutos, nós vamos descobrindo isso com o decorrer daquilo que esteja apresentando dentro do blog diário. É só vocês ficarem focados e vai dar tudo certo, ok? Faça essa percepção, né, que a direita do corpo é um corpo emocional e a esquerda do corpo é também um corpo emocional, fazendo a divisão entre o corpo emocional e os frutos dos corpos, ok? Um vai contra o fruto do outro e o outro vai contra o fruto do outro, que geralmente vai estar bem conectado a esses corpos expressivos, nossos corpos emocionais. Nossos frutos vai estar bem conectado a esses corpos expressivos, esses corpos emocionais, e ele vai fazer uma guerra física, entenda isso, ok? Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecedem a esse, um blog que antecipe a esse e um blog que antecede a esse. Eu estou fazendo o subtítulo diretamente, então vai ter a abertura do subtítulo e vou dar uma referência do subtítulo, ok? Esse subtítulo que eu estou produzindo à direita do corpo, então deixar a abertura na descrição e uma referência desse título, né, à direita do corpo, certo? E depois eu vou fazer a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs,
eu tenho por hábito produzir 4 blogs e fazer a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. É muito interessante que às vezes você queira saber o que fora dito nos 4 últimos blogs, é só vocês acessarem esse blog diário em específico, o que fora dito nos 4 últimos blogs. Tudo bem especificado na descrição do vídeo, é só vocês fazer o acompanhamento, fazer o trabalho de conscientização de uma forma continuada e vocês não terão dúvida de nada que está sendo dito dentro deste blog diário, ok? E por último, eu deixo a playlist da YouTube Music para que vocês possam fazer o trabalho por lá, certo? Existe praticidade do YouTube Music, existe praticidade também do YouTube, por exemplo, às vezes você está no YouTube, você quer fazer, ver a descrição, a leitura, por exemplo, o que fora dito, o YouTube também ele te dá essa praticidade para vocês fazer essa leitura, né? Fazer a leitura junto com o contexto, às vezes você quer salvar alguma coisa, é muito prático. Ambos, tanto a YouTube Music, né, que você pode sair pela rua, desligar, se você tiver um plano pago, você pode desligar a energia, a tela do seu celular e ouvir seu áudio. E no YouTube, se você estiver fazendo uma conexão, uma visibilidade na tela, vocês podem estar vendo o que, né, que eu estou falando, existe essa praticidade de você estar usando a descrição da leitura daquilo que eu estou falando dentro do blog diário. Tudo isso é produtivo, não deixe de estar dedicando a este blog diário para que vocês possam ter ciência em tudo. Tudo vai ficar bem prático. Quanto mais vocês dediquem a este blog diário, mais consciente vocês se tornam, mais conectado com Deus vocês ficarão. Com certeza, isso é fato, ok? Faça esse trabalho de conscientização de uma forma continuada, com respeito, com carinho e faça a vocês mesmos. Treine o seu corpo expressivo a ser forte com esses blogs diários, tudo de graça e prático. Tudo que precisa é dedicar o seu precioso tempo para fortalecer a sua fé na sua forma de ser. Faça isto e faça por vocês mesmos. E deixem de ser essa vítima social. E para isto eu indico a melhor playlist da YouTube, né? O Diabo Assediou em Mim. Acesse o card, eu vou deixar essa playlist no card para que vocês acessar 40 blogs diários, muito produtivo. Faça esse trabalho de conscientização. É só vocês acessar essa playlist, o Diabo Assediou em Mim, vai ficar no card do vídeo. Pode fazer esse trabalho de conscientização que vocês não vão perder o seu tempo, certo? Eu estou separando esses 40 blogs diários para, às vezes, você não queira entender, né, de tudo que fora dito nos 4 blogs, em tudo que fora dito nos 709 blog, 809 blog que eu já produzi, e você pode ficar com essa playlist O Diabo Assediou em Mim como um resumo de tudo que fora dito, muito explicativo, lá vai falar de muitas coisas produtivas, ok? E se vocês acharem vídeo melhor do que este na internet, eu corto a minha cabeça e jogo para os porcos comerem. Porém, e se os seus julgamentos forem injustos, o jugo volta para a origem do mentor de corpo, ou seja, o jugo com que me julgar será os vossos jugos, e o jugo é este, e que vós tornarão comida dos leões, e defenderá o sistema capitalista com as forças das suas mãos, um peso por uma medida, e não danifica o corpo, sendo o peso representa a força do corpo, e a medida a força expressiva do corpo. E o jugo é a medida com que você mede estas forças expressivas, certo? Nós, na abertura deste blog diário, eu já tenho dito como é que a gente vamos trabalhar esse blog diário, trabalhando o corpo emocional e o fruto, fazendo a divisão, o que está na esquerda vai representar os frutos e o que está na direita vai representar o corpo emocional diretamente. Aqui está o peso, né? Aqui está o peso e aqui está a medida. Os frutos, a medida são coisas espirituais, são coisas que a gente julga os outros sem saber o que está acontecendo, tirando as conclusões precipitadas. Não faça isso antes que você dedique esse blog diário, certo? Tudo é uma coisa séria. Não faça piada, não faça brincadeira, leva isso a sério, porque isso vai ficar bem para você mesmo, ok? Entenda isso.
Então, a força, a medida são as suas expressões e a força são os seus corpos expressivos, onde você dedica o seu trabalho, a sua dedicação, o seu tempo, a sua relatividade, tudo que você entende. Então, a maioria das coisas que nós vamos hoje para dentro da sociedade adquirir conhecimento está ligado ao nosso corpo emocional e o nosso fruto. Essa é a nossa forma de ter, é uma coisa bem comum, mas hoje, no tempo de Guerra Fria, é muito complicado, nós deixa ela dividida com a consciência espiritual de Deus, que muitas pessoas estão adormecidas, eles não sabem o que é estado consciente, é uma conexão com Deus em nosso íntimo, no nosso interior. Então, nós estamos dividindo esses dois elementos da espiritualidade de Deus e esses dois elementos usando o corpo emocional e os nossos frutos, tudo que tem dentro da sociedade para fazer essa relatividade na forma de ter, certo? Vocês têm tudo isso nas suas mãos, praticidade, vocês não precisam mais ser uma vítima social, é só vocês fazerem o trabalho continuado com esse blog diário e tudo vai ficar perfeito em vossas consciências. O diabo assediou em mim. Eu, que pensei ser maior que Deus, achou que fosse assim. Promessa, traição e mentira. Promessa de ter uma vida melhor, traição de negar quem somos e mentira de confessar coisas objetivamente, sem perspectiva de vida. Comente no comentário. Achou que fosse assim? Interagem isso em vossas consciências com pessoa da sua confiança. Achou que fosse assim? Vocês acharam que fosse assim, né? Este blog diário é muito produtivo. Só vocês fazerem a interatividade, você vai saber de tudo que está sendo dito, ok? Vamos então fazer a leitura deste contexto e fazer a expressão livre. A expressão livre ela se aplica nessa Bíblia significativa e sobre aquilo que já tenha dentro da sociedade. A Bíblia significativa explica esses 8 elementos da formação de Deus em Cristo, explicando aí astronomia, astrologia, flora, fauna, numerologia, anatomia, geografia e gastronomia. Esses são os 8 elementos dessa nossa Bíblia significativa da formação de Deus em Cristo. É só vocês pegar essa Bíblia significativa, fazer uma mediação sobre aquilo que eu estou falando e vocês vão compreender que tudo que eu estou falando fica bem claro em vossas consciências. Até mesmo uma criança de 8 a 12 anos consegue entender sobre aquilo que eu estou falando. Vai por essa ideia e entenda que é muito prático. O blog diário ele tem as suas expressões evolutivas, ele mesmo evolui as suas expressões independente dessa sociedade. Se você estiver acompanhando, vocês vão entender que o próprio blog diário, ele mesmo traduz todas as coisas que ele dizem dentro do blog diário, todas as expressões que ele evolui, ele mesmo traduz essas expressões, fazendo uma conectividade, certo? Pegando a expressão que já tenha dentro da sociedade, fazendo essas relatividades, tudo prático e bem para que vocês possam fazer o trabalho de conscientização de uma forma continuada. Vamos lá fazer vamos fazer a leitura deste contexto e vamos para a expressão livre. Vamos lá. O lado esquerdo é a sustentabilidade do sistema capitalista e o lado direito é a necessidade que sentimos. Sendo isto comum e é por isto que ele se transforma em forma de ter, pois esta mesma se torna dependente do sistema capitalista. Este ideal força o corpo emocional contra o sistema e o sistema contra o corpo emocional, e fazendo uma ideologia para João Batista, corpo emocional para a direita e a cabeça para a esquerda. Tudo isto é uma forma em que pensamos à direita e a direita é o lado oculto, explicando uma intensidade com o seu eu interior, e que nesta causa não vai aparecer o estado consciente do nosso corpo. E o que aparece é a morte e a sustentabilidade do mundo capitalista, nossa forma de ter. E o lado esquerdo é um espelho desta nossa forma de ter, e que é a sustentabilidade da forma comum de se ter coisa, ou seja, a necessidade é a sustentabilidade dela. E isto sim, tudo na sua forma de ter, explicando a manifestação deste ser, e que converte a necessidade na vossa forma de ter. O corpo explica a intensidade da relação. Isto impulsiona
a forma de ter e formando o fruto bom e o fruto ruim da relação, explicando apenas os passageiros do tempo. O tempo pode explicar a vida e vários tipos de relacionamento, e tudo sendo relativo do tempo e podendo manifestar boa relação ou má relação. A boa, a boa relação, ela vem de uma consciência espiritual e que, nesta causa, a centraliza será a vida do nosso ser, explicando diretamente a vida do nosso corpo. Já o fruto do relacionamento vai explicar o nosso corpo diretamente, e que nesta causa a centraliza é um corpo emocional na nossa forma de ter. Este ter vai ficar se transformando no tempo. Uma hora ele vai negar a sua vida para se ter coisa a qualquer custo, outra hora ele vai trabalhar e produzir o seu fruto independente de uma sociedade correta. Isto demonstra a, o, isso demonstra o esforço e a dedicação de ser alguém melhor para uma sociedade, independentemente desta sociedade. Isto explica quem eu sou, mas não explica o outro corpo do exterior de corpo. Vamos lá fazer a expressão livre, muito interessante esse contexto, né? É só vocês fazer o trabalho de conscientização, dedicar, e vocês vão entender muito, muito bem esclarecido, muito perfeito sobre tudo que está tendo dito dentro deste blogueiro. Vamos lá fazer o trabalho, né, de expressão livre, fazendo a mediação sobre aquilo que é a formação de Deus em Cristo e aquilo que já tenha dentro da sociedade. Vamos lá. O lado esquerdo é a sustentabilidade do sistema capitalista e o lado direito é a necessidade que sentimos. Automaticamente, é comum, por exemplo, nós estamos aqui, né, fazendo um movimento do nosso interior para fora de uma forma comum. Por exemplo, relacionando nosso corpo emocional na nossa forma de ter e dando ideia para os nossos frutos. Mas automaticamente essas pessoas transformam a sua forma de ser em forma de ter. Então, eles vão dedicar sexo e dinheiro. Sexo e dinheiro são coisas mais importantes para eles. Então, ele converte a sua forma de ser em forma de ter, certo? Do lado esquerdo, vai acontecer da mesma forma. Porém, essa ideia vai representar o poder público, muitas das vezes, uma autoridade, um abuso de poder, uma pessoa que já, um policial que, sei lá, que abusa de um cidadão, um político que abusa do cidadão, sei lá, que faz qualquer coisa. Então, ele vai criar uma ideologia. Muitas vezes, essa forma é ideológica, é comum essa forma ideológica, e essa forma de ser comum, ela também se transforma em forma de ter. Então, eles criam uma ideia. Geralmente, os atos que têm consciência, eles ficam do lado de cá, usando seus corpos expressivos e indo contra-atacando esses corpos emocionais. Mas muitas pessoas que estão aqui, desse lado aqui, de uma forma inconsciente, que têm a mesma postura do que esses daqui, e fica fazendo guerra democrata entre um cidadão e outro, né, se brigando por causa de postura política, e eles vai fazer nessas confusão entre uma coisa e outra. Então, ambos aqui seria uma coisa comum. Por exemplo, você tem a sua forma comum de ser e tem a sua forma comum de ter, mas hoje ele vai ganhando essas complexidades, vai invertendo em nossas consciências e vai ficar fazendo guerra espiritual e guerra física, e tudo vai ficando uma coisa muito delicada, ok? Então, o lado esquerdo é a sustentabilidade do sistema capitalista, então aqui ele é sustentado, e o lado direito é a necessidade que sentimos fazendo essa necessidade, sendo essa necessidade coisas comuns, né? Sendo isso comum. Do lado de lá é uma coisa comum, né? E aqui já é uma coisa mais que se aplica aos poderes públicos, ok? Entenda isso. Então vamos lá de novo, recapitulando. O lado esquerdo é a sustentabilidade do sistema capitalista e o lado direito é a necessidade que sentimos, né? A necessidade que sentimos são coisas comuns, né? Todo mundo precisa de uma faculdade, estudar, né? Comprar um alimento, qualquer coisa, uma roupa, e tudo isso se torna comum dentro da sociedade. E é por isto que ela se transforma em forma de ter, né? Quando é falando dela de comum, ela se transforma, ela também tem essa ideia comum de transformar em forma de ter.
Mas quando eles vai daqui querendo relacionar uma forma de ter, eles vai encontrar com político negado, vai encontrar com policiais negado, vai encontrar com religião, tudo de forma negado, tudo dentro da sociedade hoje são coisas negadas. Então eles vai relacionando essa forma de ter a essas coisas que, já está negado, entenda isso. Pois esta mesma se torna dependente do sistema capitalista. Quando você não tem nada para relacionar mais, por tudo que você está olhando para os poderes político, religião, então você automaticamente, né, não tem como escapar, né, a não ser que você volte para dentro e relacione a Deus a sua forma de ser. E você não dependerá de uma sociedade correta, porque você é a pessoa correta e você tem um trabalho, um emprego, dependendo daquilo que você está fazendo dentro da sociedade, você está fazendo uma coisa de uma forma consciente, relativo, que te dê uma dignidade de você ser uma pessoa honesta, uma pessoa justa. Então você não está dependendo, relacionando o sistema capitalista. As pessoas relacionam, seus patrões relacionam, o político relaciona, mas você é uma pessoa que está defendendo os seus direitos naquilo que nós podemos dizer honestidade, a nossa palavra, a nossa vida, a nossa integridade que nós temos com Deus. Entenda isso. Então, e é por isto, é por causa das coisas comuns, né, que ela se transforma no, né, em forma de ter, pois esta mesma se torna dependente do sistema capitalista. Quando você acha que você não tem escolha, você vai relacionar a religião como coisa correta, vai relacionar política como uma coisa correta, vai relacionar a mal educação das pessoas como correta, né? Porque às vezes a pessoa é mal educada, mas ela é bonita, tem um sexo bonito, vai falar: "Ah, eu vou tolerar isso, porque vai valer a pena, sei que tem lá", certo? E não vale, né? Aí tudo isso faz ideologia e aprovando o sistema capitalista. Você sendo honesto com você, você vai entender que esse tipo de pessoa não serve para você. Então, você vai entender que nada vai justificar a sua paz quando você faz uma escolha errada. Entenda isso. Esta ideia força o corpo emocional contra o sistema, né? O corpo emocional fica à direita, ela força o corpo emocional contra o sistema, o corpo emocional contra o sistema, e o sistema contra o corpo emocional, fazendo uma ideologia para João Batista, né? Corpo emocional para a direita e a cabeça para a esquerda. Quando a gente fazemos uma ideologia para João Batista, nós entendemos que nós somos o corpo emocional, né? E o nosso corpo expressivo é a cabeça. A nossa cabeça, e nós pensamos junto com a sociedade, com a cabeça da sociedade, então nós vamos ser a manada, vai ser nós, aonde que eles moverem, nós também vai, né? Vamos ficar junto com esses grupos aqui, vamos fazer isso, né? É uma pessoas que move, as pessoas falam na sociedade, Maria vai com as outras, né? Não tem nada que resolutivo, não pensa, não tem uma coisa resolutiva. Então eles usam esse poder público para se mover, e do lado representa o nosso corpo, e do lado representa como a sociedade pensa. Não como você pensa, mas como a sociedade pensa. Então fica fazendo essa ideologia aí, buscando resolutividade sobre aquilo que nós fazemos comum dentro da sociedade, e tudo vai se tornando guerra física, é um contra o outro contra o outro, atacando o fruto do outro, o corpo emocional do outro, é uma confusão. Mas a princípio você posiciona que o lado direito é sempre a realidade de Deus, ele é sempre a realidade de Deus, independente de qualquer coisa, ele é sempre a realidade de Deus. Mas nós vamos encontrar com ato inconsciente no corpo emocional, ato inconsciente no corpo emocional, e vamos encontrar com ato consciente com o corpo emocional dele. E muitos desses atos conscientes, eles vão usar o seu corpo emocional mesmo para fazer expressão, para dar uma expressão, para sinalizar um tempo, fazer qualquer coisa. Eles vão usar os seus corpos físicos, eles vão entregar os seus corpos ao sacrifício para entrar no reino dos mortos, para cessar o sistema capitalista e fazer uma guerra contra essas pessoas inconscientes. Mas a realidade é nós temos a palavra, a vida, o corpo, e daqui para cá nós produzimos o fruto. Quando nós produzimos o fruto aqui, nós vamos jogar no sétimo elemento de Deus, no Cristo de Deus, e esse Cristo ele vai se convertendo em glória, em frutos bons, porque você entendeu que você é uma consciência espiritual, você deu a realidade para esse corpo e tem um fruto bom aqui na esquerda. Mas agora, nós estamos na Guerra Fria, nós vamos ter representante do lado esquerdo aqui, e esses representantes do lado esquerdo aí, eles
vai ter os seus corpos físico e emocional da mesma forma. Então essa guerra vai ficar dividindo entre o corpo emocional e o fruto deles, o corpo emocional e o fruto deles. Um vai ficar oposto do outro. Como diz aqui, ó, as coisas comuns é um comunista, fruto oposto do capitalista, né? E aquilo que nós poderia ter de uma forma honesta, nós não temos. Nós temos o quê? O capitalista, o fruto oposto do comunista. Então, eles vai ficar um fruto atacando o fruto do outro, e quando eles não vê uma resolutividade sobre a espiritualidade do fruto, aquilo que nós poderia produzir bem, eles já ataca o corpo emocional diretamente. Aí as pessoas já vai começar a matar por causa de esposa que trai, marido que trai, dinheiro, vai matar por causa de R$ 10, de R$ 2, tudo vai se tornando uma guerra física, né? Também tem aquelas guerra intensa também dos atos conscientes. Naquele tempo, Emanuel viera ter entregado seus corpos vivos ao sacrifício para cessar os reinos dos mortos. E aí Jesus passou o governo, e esse governo de Jesus é totalmente capitalista, certo? Ele é totalmente capitalista, ele representa isso aqui, tá? Ele representa esse sistema capitalista, o Jesus que vocês servem aí, ok? Entenda isso. Nada mais que isso. Vocês podem ter acesso a uma realidade de Deus, a uma glória de Deus no sétimo elemento, fruto bom, produzir, igual eu estou falando, ser glorificado por Deus, pode fazer isso. Mas para isso você tem que fazer um movimento de dentro para fora e expelir esse fruto bom de uma forma correta e certa. E também tem que acabar essas guerras físicas e essas pessoas, ela tem que sair dessa postura e voltar para a sua postura comum, aonde é que os filhos de Deus ficam, no sexto elemento, representando ali o corpo emocional, certo? De nossas realidades. Significa que a batalha ela vai terminar nos nossos corpos emocionais, e quando nós passarmos a ter uma postura correta, fazendo um movimento de dentro para fora, a gente já vai expelir um fruto bom para o Cristo, e nesse fruto ele vai se converter em coisas boas, ok? Entenda isso. E tudo isso é uma forma em que pensamos, né? Essa ideia de João Batista, né? Do corpo dividido de João Batista, por exemplo, vamos voltar aqui para a gente entender, ó. Esta ideia força o corpo emocional contra o sistema contra o sistema, o sistema contra o corpo emocional, e fazendo uma ideologia para João Batista, né? Corpo emocional para a direita, corpo emocional à direita e cabeça para a esquerda, né? Ambos são uma forma de nós pensar. Geralmente as pessoas vão usar a cabeça para pensar junto com a sociedade. Eles vão, eu quero uma sociedade correta, eu quero sexo, eu quero dinheiro. Aí eles vão nessa necessidade, eles vão lidar diretamente com o sistema capitalista e eles vão ficar muito negados, certo? Porque o sistema capitalista são um governo, sei lá, né? Sei lá. E tudo isso é uma forma em que pensamos, né? Tanto o corpo de João Batista, tanto a cabeça de João Batista são a forma que nós pensamos. A direita é o lado oculto, né? Explicando a intimidade com o seu eu interior, né? Tudo que vai na direita, aqui, ó, do seu corpo emocional, tudo que vai na direita é o seu lado oculto. Isso aqui é uma espiritualidade. Você tem dois frutos no seu ser interior, uma centraliza da vida, aquilo que dá uma relatividade com o seu corpo no seu interior, e tem esse fruto do ato manifesto, que você vai expelir um fruto bom para Cristo, que o Cristo, quando o poder de Deus está em treva, e nós chamamos ele de Cristo, então você vai aparecer no meio da sociedade como uma luz, porque você tem a palavra da vida. Então, os seus frutos vai ser uma coisa boa, ela vai aparecer no céu escuro, uma estrela, qualquer coisa que te dê uma clareza que tudo isso vai ficar bem quando você é uma coisa no interior, e quando você confessa isso no exterior, vai ficar tudo muito claro quando vocês entendem essas possibilidades, ok? E que nesta causa não vai aparecer o estado consciente do corpo, né? Vamos voltar aqui. Tudo isso é uma forma que pensamos. A direita é o lado oculto explicando uma intimidade com o seu eu interior, e que nesta causa não vai aparecer o estado consciente do corpo, né? E que o que vai aparecer é a morte. Você tem a cabeça. Você tem a cabeça dividida do seu corpo. Você está pensando de uma forma, mas está pensando com a cabeça de outras pessoas, o que tem dentro da sociedade, certo?
Então, você vai usar a sua forma de ter, aquilo que tem dentro da sociedade, certo? Então, a sua consciência interior, aquilo que é a palavra da vida, não vai aparecer, você vai converter tudo em forma de ter. O seu corpo vai ficar muito trevoso, né? E que nesta causa não vai aparecer o seu estado consciente do corpo, não vai aparecer o estado consciente do nosso corpo. E o que aparece? A morte, é a morte. Se você não tiver concentrado na sua consciência interna, que é a sua vida, a sua palavra da vida, você vai estar pensando com a cabeça do outro, você vai estar seguindo as manadas, né, vai estar seguindo os lobos, vai estar seguindo qualquer outras pessoas, expressão negada, vai estar seguindo as sardinhas, sei lá, qualquer coisa, e vocês vai se tornando vítima da sociedade, porque vocês estão seguindo pessoa, vocês não estão reagindo. Então, a direita é o lado oculto explicando uma intimidade com o seu eu interior e que nesta causa não aparece o estado consciente do corpo, e o que aparece é a morte, porque vocês estão seguindo a manada, vocês estão seguindo as pessoas que estão equivocadas dentro da sociedade. Vocês não estão dando ênfase para a sua vida, a sua palavra não é a sua vida, você está seguindo as sardinhas, qualquer coisa. Está seguindo todo mundo aí dentro da sociedade, né? Ah, que pessoa rica, ah, que pessoa aquilo, né? Não tem resolutividade, não tem nada, ok? Entenda isso. A sustentabilidade do mundo capitalista na nossa forma de ter e o lado, vamos lá. O que parece é a morte, né? O que parece é a morte e a sustentabilidade do mundo capitalista da nossa forma de ter. O lado esquerdo é o espelho, né, deste nossa forma de ter e que é a sustentabilidade da forma comum de ter, de se ter coisa, ou seja, a necessidade é a sustentabilidade dela, e isto sim, tudo na sua forma de ter, explicando a manifestação deste ser, né, e que converte a sua necessidade na vossa forma de ter. Tudo que vocês têm, vocês converte na sua forma de ser, ao invés de você ser, você converte tudo em forma de ter. Ah, eu quero sexo, quero dinheiro, e coloca isso como coisa mais importante. Então, o sistema capitalista ele fica na esquerda, representando o poder público, e você relaciona tudo que vocês querem, você relaciona esse poder público, certo? Não faz mal, porque todas as coisas são coisas de Deus. Mas Deus que você tem uma ciência na sua consciência interior, você forma uma palavra da vida, então o seu fruto fica expelido de uma forma consciente e você não está fazendo confusão dentro da sociedade, está tranquilo, certo? Mas enquanto tem essas confusão, religião, vai ter essas pessoas do outro lado representando o poder público de uma forma negada, e tudo isso é uma batalha física dos nossos corpos emocionais e dos nossos corpos expressivos, né? O nosso corpo expressivo representando o fruto diretamente. Então, o sistema capitalista contra os corpos emocionais, que usa a sua forma de ter, e a forma de ter, a forma de ser, que poderia ser uma forma de ser, eles convertem isso em forma de ter e vai contra o sistema capitalista. Quando eles chegam aqui, eles vão encontrar política, vai encontrar religião e vai fazer aquela confusão. Ah, a minha religião salva, a sua não salva. Ah, o político esquerdo é melhor, o outro é pior. Ah, você que está influenciando, você está fazendo a escolha errada, você escolheu a pessoa esquerda em vez de escolher a direita, né? Dividindo ideias dentro da sociedade, fazendo confusão de todas as formas. Isso é só um exemplo que eu estou dando, é só vocês pegar várias exemplificação, né? Quando a pessoa fala, ah, por que que você não votou na direita? Eu não gosto, nem olhe para sua cara porque você votou para... Não, ele que é trevoso. Ninguém está pedindo para a sua opinião, que se a opinião vai certo ou errado, você não é Deus para entender essas coisas, né? Que vai dar certo, que vai dar errado. É Deus que está no controle das coisas, não é ideologia, nada disso, ok? Então, as pessoas que vai, de certa forma, poder, já muitas vezes nem têm influência. As pessoas hoje dentro da sociedade nem têm essas condições de fazer escolha. E tudo que eles fazem é servir, ser escravo do sistema, só isso. Escravizar, ser escravo do sistema, só isso que vocês conseguem fazer dentro da sociedade. É só ser escravo do sistema, é só isso, certo? A pessoa que fica trabalhando, sabe, faz as suas coisas independentemente, não relaciona um problema ou outro, é muito bom, sabe? Aí eles fica aqui tranquilo, na paz, tranquilo. Paz, é paz, mas paz mesmo. Mas para isso eles não podem envolver.
tem uma ideologia, tem uma religião muito ideológica, é muito bom as posturas que eles entendam os membros dele, que eles fazem uma relatividade com os membros dele. Por exemplo, o testemunho de Jeová, né, ele faz uma ideologia para Elias, né, que é a vida. Essas comunidades, por exemplo, elas não envolvem com política e nem envolve com não envolve com política, não envolve com nada que tem farda policial, então eles procuram se envolver menos possível, eles procuram envolver menos, certo? Os membros da igreja procuram envolver menos. Claro que no meio de um ou outro eles vão se contaminar com esse sistema capitalista na forma de ser, né? Testemunho de Jeová significa que ele é o testemunho né, do Senhor, né? Que os astros ele vem usando essa vida para fazer, esse estado consciente da nossa vida para fazer trabalho social, certo? E ele vai posicionando na esquerda, o outro vai posicionando na direita e vai fazendo essas posturas. Do jeito que está esse gráfico aqui, tudo é uma montagem. Tanto tem tribo, tanto tem nação que usa essa postura aqui, né, dessa postura aqui, tanto tem nação que usa essa postura da esquerda, representando o poder público. Ali do outro lado aqui representa um corpo simples, comum, né, da mesma forma, uma nação que fica desse lado representando um corpo simples, comum, e desse outro lado aqui vai estar aqui a nação que representa o poder público, certo? Tudo é uma ideologia. Esses gráficos que eu montei é bem explicativo para você entender. O que se trata de coisas comuns vai vir pela direita e o que se trata de coisa incomum, que representa o poder público. E no poder público não era para ter nada senão os nossos frutos, mas hoje tem pessoas habitando na treva, aquelas pessoas que chamam demônio, que domina aí essas filosofias modernas e que faz trabalho social com essa ideologia, certo? Muitos deles têm sentimento de Deus, são trabalhadores de Deus, são aquele que tem o domínio de Deus. E quando você não tem consciência nenhuma e está envolvendo em coisas, você fica aqui como dominando o corpo emocional, o diabo, certo? Desse lado aqui se fica o diabo, do outro lado fica o satanista, aqui do outro lado aqui, porque eles usam desse sistema capitalista para entrar no reino da morte, para fazer esses trabalhos social contra essas pessoas que é comum, eles usam sua forma de ter, e chega aqui e dá direto com um sistema totalmente negado, certo? Sem realidade, sem nada, certo? Existe essas duas nações e dentro das nossas Bíblias significativas a gente não vai aprender diversidade de coisas dela. Tudo aqui que eu estou dando para vocês é um esclarecimento que tudo aquilo que esteja na sua Bíblia significativa, muito perfeito vocês pegar essa ideia que foi dita, ok? Faça isso. Então, o corpo explica a intensidade da relação, isto impulsiona a forma de ter, né? Você tem um corpo emocional, você deseja muita coisa, então você vai se impulsionando a ter coisa dentro da sociedade, né? E nessa sociedade negada não tem nada pronto, você tem que ter uma consciência divina para você entender dessas ideias, ok? Entenda isso. Então, vamos lá. O corpo explica a intensidade da relação, isto impulsiona a sua forma de ter e formando o fruto bom e o fruto ruim da relação, né? Explicando apenas os passageiros do tempo. Passageiro do tempo. O tempo pode explicar a vida, né? O tempo pode explicar a vida, né? A vida, essa vida aqui é aquela que nós temos consciência nela. É um fruto interno do nosso corpo interior. Ela é única, ela não divide com ninguém, ela não segue manada, ela não anda com pessoas que grupos rebeldes que tem dentro da sociedade, porque o fruto dela, quando cai aqui, é um fruto independente. Ela trabalha com o suor do seu rosto e consegue produzir os seus próprios frutos. Então, ela é independente, ela não se mistura com outras pessoas. Então, ela vê isso como uma coisa boa, certo? Então, entenda dessa forma. Então, a nossa consciência, a vida é a nossa consciência interior, ok? E vários tipos de relacionamento, né? E tudo sendo relativo do tempo e podendo manifestar boa relação e a má relação, né? Então, ó, o corpo explica a intensidade da relação, isto impulsiona a forma de ter e formando o fruto bom e o fruto ruim da relação, explicando apenas os passageiros do tempo. E o tempo pode explicar a vida e vários tipos de relacionamento, né? E tudo sendo relativo
do tempo e podendo manifestar boa relação e má manifestação, né. Quando ele entende da sua vida e vai para fora ele produz um fruto bom, ok? Entenda isso. Também, nesse tempo, eles relacionam direto o sistema capitalista, e esse sistema vai treinando eles a se corromperem da mesma forma, ok? Entenda isso. A boa a boa relação, ela vem de uma consciência espiritual, e que nesta causa a centraliza será a vida do nosso ser, a centraliza. Nós temos 2 centraliza, né, duas centraliza. Nós podemos chamar fruto na nossa consciência interior e fruto da nossa consciência do ato manifesto. Aqui você vai encontrar só dentro de você uma vida única de um corpo único, mas aqui fora você já vai encontrar várias coisas para você ser relativo a outro corpo emocional, ser relativo ao seu patrão, ser relativo ao político, ser relativo a uma religião. Esse fruto aqui, ele é relativo a tudo aquilo que já tenha dentro da sociedade, mas esse fruto da consciência espiritual do nosso ser interior, ele só é relativo ao nosso corpo. E a partir do nosso corpo, que nós ganhamos uma relatividade com a exposição do sol, a gente ganha várias possibilidades no ato manifesto. Mas até então, nós entendemos que nós somos uma consciência única, nós temos uma vida única e nós deve ter somente uma palavra, sim, sim e não, não, acabou. É só isso que determina a nossa consciência espiritual de dentro de nós, a nossa vida, ok? Entenda isso. No ato manifesto, ela fica bem única, bem determinada quando a pessoa tem consciência, quando ela quer defender o seu espaço. Então, a boa relação ela vem de uma consciência espiritual que nesta causa centraliza será a vida, né, do nosso ser, da nossa consciência exterior, explicando diretamente a vida do nosso corpo. Já o fruto do relacionamento vai explicar o nosso corpo diretamente, né? Como eu tenho dito, o nosso corpo diretamente exposto ao sol, nós vai ter um corpo expressivo, dando relatividade para a religião, política, fazendo uma mediação, certo? Porque a pessoa está do outro lado, não significa que ela é uma pessoa trevosa, ela está no trabalho missionário. O dinheiro ainda pode continuar limpo, Deus que você seja essa pessoa limpa, porque tudo vai depender dessa pessoa que você é, não vai depender daquilo que você está apresentando. Ah, o sistema é capitalista, eu não vou relacionar, então você vai morrer de fome, certo? Porque essa é a forma que Deus tem para trazer disciplina às pessoas, para trazer educação, e isso aí que beleza, eu quero relacionar tudo, o que que eu faço? Aprenda um pouquinho de cada coisa e trabalhe o seu ser, seja honesto com outras pessoas, usa a sua palavra da vida, dá uma relatividade para o seu corpo emocional, pega uma postura correta, aquilo que é correto para nós, aquilo que é correto para Deus, uma consciência interna e manifestando os seus frutos bom, isso é correto, certo? O que vem aí, que está na treva aí, são tudo trabalho missionário, ou então as pessoas que achou que está certo e vêm fazendo guerra dentro da sociedade, aquela coisa toda, querendo dominar os corpos emocionais de outras pessoas, e tudo vai ficar cada vez mais delicado à medida das confusões da língua, as pessoas também vão sendo agressivo com os seus corpos emocionais. Então, já o fruto relacio já o fruto do relacionamento vai explicar os vossos corpos diretamente, né, e que nesta causa a centraliza é um corpo emocional. Nós temos um corpo emocional, né, na sua forma de ter. Você vê, tanto ambos aqui vai usar a sua forma de ter. Quando nós estamos falando de guerra física, nós temos 2 corpos emocionais, um contra o outro, né. O do lado direito representando o poder, o corpo simples, de entendimento simples, e o lado esquerdo representando o poder público. Então, ambos vai ter os seus corpos emocionais, um contra o outro. Aqui tem um poder público representando um policial, né, um ditador, qualquer coisa, e daqui do lado de cá nós temos aqui um corpo emocional comum, né, relacionando essas pessoas, a pessoa mais rica é mais melhor, a pessoa influência que tem um sexo é mais melhor, então ele vai ficar aqui prostrado diante desse poder, e eles não vai conhecer da sua palavra, da sua vida, da sua honestidade, porque o sexo e dinheiro se torna a coisa mais importante para ele, então ele vai se complicando com esse poder, né, que está do outro lado, poder público, que eles vai relacionando essas ideias, ok? Entenda isso. Então, o corpo emocional, ambos eles são a centraliza das duas ideologias, tanto o poder público, tanto daqueles que são comum, que estão agindo dentro da sociedade de uma forma comum, ok? E que nesta causa
A centraliza é um corpo emocional, né, na nossa forma de ter, né. Este ter vai ficar se transformando no tempo, né. Uma hora ele vai negar a sua vida para se ter coisa a qualquer custo, outra hora ele vai trabalhar, né. Quando ele, entendeu, vai trabalhar e produzir o seu fruto independente de sua sociedade correta, aí beleza. Ele vai trabalhar, uma hora ele nega quem ele é, aí quando ele nega com ele é uma pessoa comum. "Ah, essa pessoa é incrível", né, a pessoa mata, rouba e ele está ali. Você vai dentro da vila hoje pra você ver, você vai ver. O que que você tem dentro da vila hoje de influência? Os traficantes, os drogados, porque eles intimidam esses tipos de pessoas comuns dentro da vila. Então eles mostram que aquelas pessoas que estão postadas ali, né, drogando, se matando, eles ficam intimidados, mas são poucas pessoas, são pessoas que salvam um ou outro, certo? Tem uma consciência, eles conseguem se safar desses planos. Mas se você não entrar no trabalho dele, você fica sendo indiferente, você fica sofrendo bullying, você fica sofrendo ataque de outras pessoas. Então é dessa forma. Então, mas para ele não ficar sofrendo dentro da sociedade rejeição, eles vai se apega a esses tipos de pessoas, desonesta dentro da sociedade e acha que isso é uma coisa correta de se relacionar. Então isso nós chamamos de prostração, quando os seres comuns se prostram diante de uma coisa que elas entendem que é errado, mas elas se prostram porque elas acham que isso é o caminho, né, aí eles lidar com várias complexidades, sua vida vai se complicando, certo? Então, uma hora eles se prostram diante dessas pessoas, né, do poder público, né, e outra hora eles trabalham e produzem o seu fruto independente de uma sociedade correta, né. Eu entendi as minhas particularidades, eu tenho que fazer por merecer, eu vou trabalhar, eu vou buscar, eu vou conquistar isso com o meu esforço, né. Isso demonstra o esforço e a dedicação de ser alguém melhor para a sua sociedade, independentemente desta sociedade. Isto explica quem eu sou, mas não explica o outro corpo do exterior do corpo, né. Quando o corpo lá, quando você entende que você explica você mesmo, você não vai andar com as manadas, né, com, sei lá, com aquilo que tem negado dentro da sociedade. Você vai procurar pessoas boas, que têm do seu lado, que te deixa feliz, que te deixa alegre. Isso não é ruim. Procurar pessoas que têm presença, que têm alegria, têm paz. Fica nesse lado. Às vezes eu sinto muitas, hoje eu estou muito focado nesse trabalho social, né, mas às vezes eu sinto muita falta de pessoas boas, sabe, eu tô e a gente sente isso, é igual às vezes a gente vai lá na minha mãe, você traz uma energia boa, porque você conhece da sua raiz, sabe quem você é. Então isso te traz uma memória boa, te traz uma renovação, traz alegria, isso significa que vocês depende de pessoas boa, né. Pessoas ruins, você tem que ter um corpo expressivo forte para rejeitar todo o mal que ela tem e fazer essa percepção, porque quando você tem um corpo expressivo forte, você se isola de todas essas coisas e fortalece, fortalece, fortalece. Hoje tem uma ideologia muito boa dentro da sociedade. Os influenciadores, né, eles dizem: "Ah, some por algum dia, 4 meses, um mês, depois você volta foda pra caralho, e você vai ver que pessoa que você vai ser". Por quê? É um fato, você se conecta a você e conecta a Deus, pronto, acabou. Você não está andando com a manada aí e tal, não está sendo influenciado por ninguém, você está decidindo a sua vida, os seus frutos vai ser uma coisa independente, tudo vai ficar produtivo a partir do momento que você se conecta com o seu ser interior, ok? A partir disso aí, tudo é coisas que tenha dentro da sociedade, né, você tem que aprender a lidar com essas coisas que tem dentro da sociedade, certo? Não digo a vocês que é coisa boa e também não digo que é coisa ruim, porque tudo vai depender da sua forma de ser e não da forma que você vai ter as coisas, depende da sua forma de ser. Nada no exterior do corpo se aplica a você. Só você mesmo se aplica a você, porque você tem uma vida única, de realização única, e é isso que determina quem você é. E a única postura correta do reino de Deus são esta postura aqui, ó, de um homem, um corpo simples, de entendimento simples. Isso aqui tudo é uma criação, certo? Pode ser uma intervenção divina, né? E pode ser também umas pessoas que está aí dentro da sociedade só fazer mal com as pessoas, porque no meio desses seres que têm um sentimento de Deus,
Tem também outras pessoas que estão do outro lado oprimindo essas pessoas aqui também da mesma forma, matando criança, abusando criança, pessoa, ó, marido machista para a mulher, tudo aqui, você vai encontrar tudo e toda a desgraça que você tem, você vai encontrar no poder público, toda a desgraça. E do meio deles, você vai encontrar vários seres que têm um sentimento de Deus, que são grandiosos, são respeitados, eles fazem trabalho porque eles amam a Deus, ele ama a sociedade, Deus, certo? E faz esse trabalho dedicando, certo? No meio desse daqui você vai encontrar todo tipo de desgraça. No meio disso aqui você vai encontrar todo tipo de desgraça. Acredite nisso, ok? Então, dentro do poder público você vai encontrar muitas coisas ruins. Se inscrevam neste canal e sinalize o vídeo só se você estiver entendendo. Se você não entendeu, não sinto necessidade que vocês façam coisa alguma. Só faça isso realmente se tiver entendido, né? Se você não entendeu, não tem necessidade que vocês façam nada, ok? Se inscreva neste canal, sinalize esse vídeo, certo? Obrigado pela força, a força é sua. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.